Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Neste eu vou mostrar e explicar como fazer os cubos, tanto do eixo dianteiro, eixo direcional, quanto do eixo livre, o eixo traseiro, que é o truque, né? Configuração 6x2 e também eixos utilizados em semi-reboques de carretas, ok? Então, pessoal, aqui eu já fiz este aqui do eixo dianteiro. Aqui é o cubo, é feito com placas de PVC de 3 milímetros e é utilizado 4 placas. São 3 placas aqui nesta parte e uma última placa aqui nesta que faz, né, a montagem aqui dos parafusos que segura tanto o tambor de freio quanto a roda, ok? Vou estar mostrando e explicando também como vocês fazem aqui as lonas de freios. Eu fiz aqui utilizando o tubo de PVC de 25 milímetros, certo? Este aqui, ok? E aí eu vou explicar para vocês como cortar ele no centro para fazer a colocação aqui das duas partes aqui, ok? Utilizei aqui para fazer essas duas peças a capa do fio sólido número 4, ok? Vou estar explicando também a questão da largura aqui que vocês vão estar fazendo, a montagem, etc, ok? Bem, aqui o cubo, né? Ele tem esta parte aqui por dentro que fica no parafuso de centro aqui do eixo. Esta peça aqui eu utilizo para fazer aqueles canos de freio de automóvel, ok? Aqui ele está polido, né, para ficar bem liso, para ter uma rotação boa da peça. Aqui, como eu já expliquei, é um parafuso de 1 polegada por rosca de 1/8. Então este cano aqui ele entra bem justo, né? Não há folga, né? E depois, primeiro vocês vão colocar ele e depois aqui o cubo, ok? Olha aí para vocês verem, ele gira muito bem, né? Gira perfeito. Aí tem a arruela, né? Note para vocês verem que fica 0,5 de milímetros sobrando da parte do cano, certo? É para assentar a arruela, né? Para assentar a arruela. E aí agora vem a porca de ajuste, ok? A porca de ajuste. E aí faz a montagem do cubo, ok? Aqui depois tem o tambor de freio que eu vou estar fazendo também o vídeo, né? Mostrando para vocês como fazer. Aqui já é utilizado um tubo de PVC de 32 milímetros para fazer os tambores de freio, ok? Os tambores de freio é universal, né? Tanto faz ser utilizado na traseira, eixo livre e eixo da tração, como o eixo dianteiro, ok? É utilizado o mesmo modelo em todos os eixos, certo? Aqui, como eu estava explicando para vocês, né? Tem o tambor de freio, ok? E depois a roda, certo? Então ele encaixa aí perfeitamente, certo? Todos os parafusos, eles são furados com o gabarito, né? Todas as peças, tanto aqui do tambor de freio, quanto a peça aqui do cubo é furado com o gabarito. Este aqui, né? Que é o gabarito de furar as rodas, ok? Para não ter nenhum erro, né? Em relação à distância dos parafusos de um para o outro, ok? Bem, pessoal, agora eu vou estar fazendo a peça e vou estar passando aí para vocês todas as dimensões, ok? Aí vocês me acompanhem que eu vou estar fazendo todo o passo a passo.
ok? Então, pessoal, aqui já tenho 6 peças dos cubos, dos eixos, tanto o eixo dianteiro quanto o eixo traseiro, o eixo livre,
Essas partes menores vai ser coladas essas partes maiores. Esta maior é feita com PVC de 3 milímetros, certo? E esta outra aqui também com placas de PVC de 3 milímetros, porém 3 placas coladas uma sobre a outra, formando 9 milímetros, ok? Esta peça menor aqui é esta aqui de dentro aqui. Note para vocês verem que ela tem 6 milímetros de um diâmetro e 3 milímetros. Ela é feita cortado na diagonal para ter uma maior área de contato de colagem, ok? Esta peça maior aqui eu fiz utilizando este gabarito, né? Que é o mesmo gabarito para furar as rodas e também os tambores de freio, ok? Utilizei esta parte aqui e inicialmente furei com uma broca de 3 milímetros, tanto essa peça maior quanto essa menor, ok? E quando ainda estava furado com os 3 milímetros, utilizei este gabarito aqui que é de furar as rodas, certo? Coloquei esta parte aqui, esta peça, coloquei o gabarito por cima, ajustei aqui a porca e fiz a furação, ok? Posteriormente, depois de a furação já estar feita, eu elevei aqui o diâmetro do centro de 3 milímetros para 5 milímetros, certo? Passei uma broca de 5 milímetros, tanto nesta peça quanto nesta outra aqui. É os 5 milímetros que é o necessário para a colocação da bucha de centro. Esta bucha aqui eu utilizo o material para fazer cano de freio de automóvel, certo? Bem, aqui na minha cidade, o pessoal das oficinas, né, quando retira um cano que está com defeito, eu pego, né, gratuitamente, certo? Que vamos dizer que aqui seja um dos materiais fácil para mim encontrar, certo? Porém, quem tiver disponibilidade de um outro material com diâmetro de 5 milímetros pode estar utilizando também, desde que ele tenha 5 milímetros na parte externa e por dentro, né, ele tenha os 3 milímetros para ele estar trabalhando aqui justo também no parafuso de rosca de 1/8, certo? Que é os mesmos 3 milímetros, ok? Bem, pessoal, aqui os parafusos que eu utilizo para a montagem aqui desta peça aqui do cubo, né? É o parafuso de 10 milímetros de comprimento por 2 milímetros de rosca. Os 10 milímetros é a parte rosqueada, fora a contagem da cabeça do parafuso, certo? É de Phillips. E os 10 milímetros é somente a parte rosqueada. De diâmetro ele tem os 2 milímetros, né? Que ele entra bem justo aqui nesses furos, né? Então ficando uma peça fácil para fazer a montagem e também com perfeição. Porque os 3 milímetros dão um excelente alinhamento no parafuso. Depois eu faço a colagem com a alma super aqui pelo lado interno, né, que é este lado aqui. Vocês estão vendo aqui as cabeças dos parafusos. E aí eles têm que ser fixos, né, para a gente aparafusar o tambor de freio, colocado aqui. Depois a roda e aparafusado finalmente pela roda, ok? Bem, aqui para fazer a fixação das peças para tornear, né? Eu estou utilizando um parafuso de 30 milímetros de comprimento por 5 milímetros de diâmetro. Vou estar torneando as peças individual, né, esta.
e depois esta, ok? E depois vou estar colando uma na outra, ok?
Bem, pessoal, aqui já fiz a montagem do cubo do eixo dianteiro e também é o mesmo cubo para utilização no eixo traseiro livre, ok? Diferenciando apenas no eixo da tração, que, como eu já disse no início do vídeo, farei todo o passo a passo em um vídeo explicando, mostrando como fazer o cubo do eixo da tração, ok? Aqui, como mostrei para vocês desde o início, a marcação o desenho da peça, o corte, a colagem, ok? Aqui esta parte menor, utilizei 3 placas de PVC de 3 milímetros e esta última aqui é uma placa de PVC de 3 milímetros, certo? Fiz o acabamento torneado, fiz os furos também, utilizando o gabarito que faz o furo para as rodas, tambores de freios, etc. E fiz a colocação dos parafusos nos lugares, certo? Aí mostrei para vocês, coloca todos os 10 parafusos e vai um a um afastando um pouco e fazendo a aplicação da Alma Super, certo? De forma que ele escolhe somente a parte rosqueada que fica aqui dentro do PVC, certo? Que não pode vir nenhuma quantidade de cola aqui para esta parte, ok? Eu olhei para vocês verem como estão os 10 parafusos, todos alinhados, ok? Aqui é furado com a broca de 5 milímetros para dar passagem a esta bucha aqui, que faço utilizando o cano de freio de automóvel. Aqui eu tenho este aqui, vou estar alinhando ele, certo? E fazendo todo o acabamento aqui, ok? Utilizo sempre a furadeira como torno e vou prender uma parte no mandril e fazer todo o acabamento e fazer o corte no tamanho, né? Que ele fica com 16 milímetros de comprimento, esta bucha. Olhei para vocês verem como tem que ser cortado bem alinhado, né? Para não ter nenhum problema de ficar travando, certo? E também, pessoal, vou estar mostrando como fazer aqui a parte das lonas de freio, ok? Tanto aqui deste lado, ok? O eixo dianteiro, o eixo da direcional, e também aqui no eixo traseiro, o eixo livre, certo? Aqui já está pronto as duas do eixo dianteiro, e como eu expliquei, vocês vendo a montagem de uma, é a mesma coisa para fazer todas as outras, ok? É o mesmo detalhe, vocês vão seguir a mesma coisa que eu mostrei fazendo esta aqui, vocês vão fazer para os dois eixos, são 4, né? 2 no eixo dianteiro e 2 no eixo traseiro. Aqui o eixo traseiro livre, né? Tem a ponta do cubo, que aqui no eixo dianteiro, né? No eixo direcional, vai ter apenas a porca, certo? Para o ajuste aqui, né? A montagem do cubo. Já aqui no eixo traseiro, eixo livre, vai ter a ponta do cubo, né? Que vai ser um pouco mais diferente do que lá, certo? E aí eu vou estar fazendo também e mostrando, ok?
Bem, pessoal, aqui já fiz as últimas buchas, como expliquei para vocês. Utilizo o cano de freio de automóvel, certo? E para fazer, vocês podem fazer a mesma coisa que eu fiz, utilizando a furadeira. Prende um lado no mandril, coloca para girar e aí dá primeiro o polimento, né, para ele trabalhar aqui no cubo, girando bem mesmo, certo? Girando que de uma forma que não fique com folga, certo? E também que não fique travando, ok? Olha para vocês verem que como gira bem mesmo, ok? Como aqui é furado com uma broca de 5 milímetros e o cano ele tem 5 milímetros de diâmetro também, por isso eu fiz o polimento para diminuir ligeiramente a milimetragem aqui do cano, para que desta forma ele venha a girar com perfeição aqui depois que está montado, ok? O comprimento é 16 milímetros para todos os eixos, certo? Incluindo o eixo dianteiro, direcional, quanto aqui o eixo livre e também o eixo da tração, certo? O comprimento aqui desta bucha é o mesmo para todos os modelos, tanto os 3 eixos, ok? E também é um padrão, né, para todos os modelos de miniaturas. Fazendo os eixos, essas buchas, vocês podem cortar com os mesmos 16 milímetros de comprimento, ok? Passar para vocês agora as dimensões aqui do cubo, certo? Bem, aqui esta parte maior, né, diâmetro maior, ela tem 27 milímetros. Olha aí para vocês verem, 27 milímetros, ok? Esta parte aqui de dentro, como eu expliquei, 6 milímetros aqui, ela tem 12 milímetros de diâmetro, certo? E os últimos 3 milímetros, esta peça é feita com 3 placas de PVC de 3 milímetros. A última parte, certo? Ela começa em 12 milímetros, o mesmo diâmetro dessa, e finaliza onde ela é colada na peça maior com 15 milímetros. Esta parte eu fiz ela desta forma, na diagonal, por conta que para ter uma maior área de contato de colagem desta peça nesta aqui, ok? A furação aqui é feita utilizando o mesmo gabarito que fura as rodas e também o tambor de freio, ok? Então, pessoal, aí agora eu vou estar mostrando aqui para vocês como fazer, certo? Olha para vocês verem que esta bucha ela ultrapassa esta peça aqui, a placa do tambor, né? Ela avança os mesmos 3 milímetros, né? E ela fica em contato aqui com a manga de eixo, ok? Por isso que elas têm os 16 milímetros de comprimento. Depois vem aqui o cubo, certo? Ele vai se encaixar, encaixou, aí. Aí ele vai ficar 0,5 de milímetros sobrando aqui, para quando colocar a arruela e colocar a porca e fazer o ajuste, né? Coloquei a arruela, vou estar colocando a porca, né? Ela não vinha travar, ok? Por isso que ela tem que sobrar 0,5 de milímetros, justamente para isso, para evitar o travamento do cubo, ok? E também vou estar, olha aí para vocês verem, ó, não fica travando, certo? Fica girando perfeitamente, certo? Aqui vocês podem utilizar uma chave para dar o ajuste final, certo? Vou estar mostrando também para vocês aqui a colocação
né, dos parafusos aqui no eixo livre, certo? E também a quantidade que é colocado para dentro aqui para a colagem, também a quantidade que é deixado para fora, pois aqui no eixo traseiro, além de ter esta parte aqui do cubo, tem a ponta, né, a ponteira do cubo. E aí eu vou estar explicando para vocês todo esse passo a passo, porque é diferente aqui do eixo dianteiro, né, que só tem essa parte aqui, e a última peça é somente a porca do parafuso, ok? Já no eixo traseiro livre e eixo da tração, tem a ponteira aqui do cubo, então é diferente. E aí eu vou estar utilizando também para fazer PVC. A ponteira ela é 15 por 15 milímetros de diâmetro e 15 milímetros de comprimento, certo? Ela tem uma porca desta aqui embutida por dentro, né? Para a gente já fazer a colocação da ponteira do cubo e já fazer o ajuste aqui do cubo sem a necessidade de chaves, ok? Então agora vocês me acompanhem que eu vou estar fazendo o ajuste aqui desta parte aqui, certo? Vou estar colocando aqui a bucha, vou estar colocando a arruela, ok? E agora vou fazer o corte, né? Fazer o corte aqui da ponta, da parte que está sobrando, certo? Da parte que está sobrando aqui, para que ele fique do mesmo tamanho aqui, ok? Então a medida é esta, vocês vão colocar aqui a bucha, coloque a arruela, a porca, ajusta e depois vai cortar. Aí retira, vai dar o acabamento na ponta da rosca, certo? Para ficar fácil de se encaixar a porca. E aí está finalizada essa parte. Depois eu vou estar fazendo aqui para vocês a parte aqui das lonas de freio, tanto aqui no eixo dianteiro direcional, quanto aqui no eixo livre traseiro, tá? Nos dois lados, ok?
Então, pessoal, aqui fiz o corte do excesso, né, da rosca, a ponta do parafuso. Como eu expliquei para vocês, vocês vão colocar a bucha, coloca a arruela, a porca, faz o ajuste, o aperto final, e aí prende na morsa e corta. Faz o acabamento da ponta do parafuso para que fique de uma forma que a porca venha entrar sem ter problemas de estar travando ou entrando com a rosca montada, ok? Aqui já está finalizado a parte aqui do parafuso de centro, ok? Aqui deste lado já está todo pronto também, foi o lado que eu fiz o teste inicial. E este lado aqui estou fazendo para demonstração, como aqui no eixo traseiro, eixo livre, ok? Aqui eu furei utilizando uma broca de 3 milímetros, certo? Furei a 35 milímetros de profundidade, certo? Como vocês viram, fiz a marcação aqui, os 35 milímetros que eu fiz a profundidade aqui, ok? Fiz o corte da cabeça do parafuso. Este parafuso aqui, ele é de 2 polegadas por rosca de 1/8, certo? Coloquei a bucha, coloquei aqui a bucha, a arruela, ok? Coloquei também esta peça aqui de PVC de 3 milímetros, certo? E por fim aqui eu coloquei a porca, certo? Porque esta peça aqui de PVC antes da porca, vou estar fazendo aqui a ponta, né, do cubo, a ponteira, né? E vou estar utilizando PVC de 3 milímetros, certo? E a primeira placa, ela tem apenas o furo para passar o parafuso, ok? Na segunda placa, vai ser furado e colocado a porca, certo? E aí as peças vão ser coladas uma sobre a outra, ok? E depois feito o acabamento torneado, para que dessa forma a porca fique em uma posição que ela não venha a soltar, tanto quando a gente faz o ajuste, quando faz a soltura aqui da peça, ok? Que eu vou estar explicando também para vocês qual a broca vai utilizar para fazer o furo, para colocar aqui prensada a porca, ok? Aqui a questão do parafuso já está finalizado, ok? Aqui está rodando perfeito, né, sem nenhum problema, certo? Também vou fazer aqui a montagem das peças das lonas de freio. Já fiz o corte aqui das peças. A largura aqui, pessoal, é 7 milímetros, certo? São 7 milímetros de largura. E o tubo de PVC utilizado aqui é o de 25 milímetros, certo? Então ele tem que ficar com um diâmetro menor aqui está dando 27, ele fica com os 25, para desta forma ele trabalhar aqui por dentro aqui do tambor de freio e não vir a ter contato, certo? Para um eventual travamento da roda. Como essa parte aqui das lonas de freio é estático, né? Eles não se movimentam. Olha para vocês verem, ele fica com um diâmetro, né, menor do que essa parte aqui. Esta peça aqui, que tem os parafusos fixos, ela entra justa com o tambor de freio, ok? O tambor de freio entra ajustado a ela, certo? E as lonas de freio vão ficar mais
com um diâmetro menor, né? Vai ficar livre para que essa parte aqui gire, ok? Bem, agora eu vou estar utilizando para fazer aqui a montagem, a capa do fio sólido, número 4. Vou estar colando aqui, tanto nessa parte aqui quanto nessa. E também fazendo a colagem da outra peça da parte aqui, certo? Direita e esquerda. Vou estar colando aqui nas emendas aqui, né? A divisão de uma peça para outra. A capa do fio sólido número 4, ok? E depois eu vou estar fazendo aqui a ponta do cubo do eixo, ok? Vou estar fazendo a ponta do cubo do eixo. Agora vocês me acompanhem que eu vou estar fazendo aqui a montagem, né, das lonas de freio. Então, pessoal, aqui já fiz a montagem das lonas de freio. Utilizo para fazer o tubo de PVC de 25 milímetros, certo? Por conta que esta peça aqui, ela tem 27 milímetros, então ela entra justo aqui no tambor de freio. E as lonas, né, elas têm que entrar com uma ligeira folga aqui para vocês verem, aproximando aqui, né? Então, o tubo de PVC de 25 milímetros é o ideal para fazer, ok? Aqui, como eu já expliquei, a largura é 7 milímetros e eu marquei aqui com uma madeira, né? Vocês vão marcar com a tábua. Tem 11 milímetros, né?
Essas peças aqui, elas são 11 milímetros de altura, ok? Olha aí para vocês verem, os 11 milímetros. Aí vocês vão utilizar uma, uma peça reta com 11 milímetros. Fazer como eu fiz aqui, encosta. Faz a marcação de um lado e de outro, corta e lixa, certo? Aí vai sair os 4 milímetros aqui, que vai ser ocupado esse espaço pelo a capa do fio sólido número 4, ok? E aí vai ficar com os 25 milímetros novamente de diâmetro, certo? Agora eu vou estar fazendo a colagem, né, a montagem das peças aqui para finalizar esta parte, ok? E aí a seguir eu vou estar fazendo aqui a ponta do cubo, a ponteira, ok? Como disse, vou estar utilizando para fazer a ponta o PVC de 3 milímetros de espessura, ok? Aqui já tenho as 3 peças prontas, uma do eixo dianteiro direcional e 2 aqui para o eixo traseiro, ok? E aí vocês vão fazer da mesma forma que eu fiz, lixar o tubo de PVC de 25 milímetros no esquadro, utilizando a, a peça, né, que eu coloco no esquadro. Vai cortar, medir os 7 milímetros, como eu fiz, colocar uma superfície plana, mede os 7 milímetros, corta, vai lixar, depois mede os 11 milímetros aqui, certo? Corta, lixa também, faz a montagem com a capa do fio sólido ou qualquer um outro material que vocês achar disponível, né? For mais fácil, certo? Não é que seja obrigatoriamente ser, né? Aqui utilizando a capa do fio sólido. E qualquer um outro tubo aí que vocês tiver disponível, que tiver os 4 milímetros de diâmetro, é a mesma coisa, ok? Elas estão prontas e agora eu vou fazer a montagem aqui nas placas dos tambores de freios, ok?
Bem, pessoal, agora finalizado a montagem dos cubos e também das lonas de freios, eixo dianteiro e eixo livre, eixo traseiro, o último eixo da configuração 6x2. Como já expliquei desde o início do vídeo, esse modelo de cubo é universal, vai ser utilizado em todos os eixos, certo? Aqui eu estou fazendo a série de vídeos do Volkswagen Constellation, porém fiz um desenho para ser utilizado universal. Como eu já disse, vai ser diferente apenas no eixo da tração. Aí cada modelo, né, de cada marca é diferente, tanto a parte do eixo, certo, quanto a última parte aqui do cubo. Aqui no eixo livre, falta a última parte aqui do cubo, certo? E eu vou estar fazendo agora. Vou mostrar para vocês. Vou estar utilizando 5 placas de PVC de 3 milímetros, que vai dar os 15 milímetros. Ele é 15 por 15, 15 milímetros de comprimento por 15 milímetros de diâmetro. Como eu já havia explicado, aqui está montado com a porca, mas a porca vai ficar na segunda parede, né, da montagem, certo? A primeira peça será uma peça em PVC com um furo de 3 milímetros para fazer a colocação, e aí a porca vai ser embutida na segunda peça, certo? Eu vou estar fazendo toda a parte da montagem para vocês verem como vai ser fácil para fazer a colocação, tanto a remoção aqui da ponta aqui, certo? Do cubo, ok? Aqui no dianteiro já está finalizado. Aqui fica a porca mesmo, dessa forma aqui, certo? É colocado aqui agora o tambor de freio e depois a roda. Aqui mostrei para vocês como fazer a colagem das lonas de freio. E como eu disse, elas são estáticas, não se movimentam. Por isso elas são coladas na placa aqui do tambor, ok? Aqui o eixo dianteiro ele está finalizado, certo? Agora vou estar fazendo aqui a última parte do cubo, ok? Aqui vocês vão fazer a colagem das lonas de freio utilizando-se o alinhamento, ok? O alinhamento horizontal lá da marcação, certo? Colocar as duas partes aqui no alinhamento exato. O eixo dianteiro ele é um pouco na diagonal, certo? A parte superior ele aqui é alinhado com o braço aqui que vem da cuíca, e a parte inferior ele é alinhado com essa parte aqui com a quina da peça da manga de eixo, ok? O centro aqui é alinhado com esta parte aqui da manga de eixo. Olha aí para vocês verem, ó. É alinhado uma peça com a outra, ok? Aí vocês vão fazer a colagem da mesma forma, certo? Agora eu vou estar fazendo a última parte aqui do cubo. E vocês me acompanhem nesta última parte.
Bem, pessoal, aqui finalizado os cubos do eixo traseiro, o eixo livre. Mostrei para vocês desde o início de como fazer todas as peças, também expliquei todas as medidas e também os parafusos a ser utilizado, certo? A parte das lonas de freio fiz também, tanto aqui no eixo livre, o eixo traseiro livre, quanto no eixo direcional, né, o eixo dianteiro. Então o eixo dianteiro ele ficou pronto também, e aqui, como eu expliquei para vocês, ele não tem a parte aqui do cubo, né, já é a porca diretamente aqui. Vocês vão fazer da forma que eu fiz aqui, é colocado somente a arruela e colocado a porca, né, o parafuso é cortado no mesmo alinhamento aqui da porca, certo? Aqui ele está montado definitivo, certo? Aqui a largura total, né? A largura total aqui de um lado no outro, certo? Ele fica 180 milímetros, certo? 180 milímetros. Fora aqui os parafusos, certo? De um lado aqui do cubo até o outro, essas peças, ok? 180 milímetros, certo? E aí vocês vão fazer da mesma forma que eu expliquei, ok? Aqui o eixo traseiro, o eixo livre, ele tem de ponta a ponta 172 milímetros, ok? 172 milímetros, certo? Aqui a parte do cubo, né? Essa parte aqui da ponta do cubo, eu expliquei para vocês como fazer, desde deixar o parafuso um pouco mais alongado, ok? Deixar o parafuso alongado, a colocação da arruela. E a porca de ajuste, ela é feita, né, colocada aqui na segunda placa. Aqui para fazer esta peça eu utilizei 5 placas de PVC de 3 milímetros, certo? A primeira aqui, que é esta, eu furei com uma broca de 3 milímetros. E a segunda placa eu furei no centro com uma broca de 7 milímetros. Fiz o encaixe da porca, certo? Ajustei ela. Na terceira parte aqui, né? Na terceira placa, eu fiz um furo utilizando uma broca de 4 milímetros, para que desta forma o parafuso ultrapassar a porca de ajuste, né? Ele não venha dar nenhum defeito, alguma folga aqui no cubo, ok? E aí fiz a colagem de todas as placas, certo? Fiz o acabamento inicial com a lixadeira. Depois coloquei um parafuso aqui, né? Ajustei na porca interna, uma contraporca para dar o ajuste, para prender no mandril da furadeira e fazer o acabamento torneado. Ok? Então aqui de comprimento ele tem 15 milímetros por 15 milímetros de diâmetro, ok? Então é 15 por 15. Tem este detalhe aqui em alto relevo, que ele tem 8 milímetros de diâmetro, olha aí para vocês verem, 8 milímetros de diâmetro por uma altura de 2 milímetros, ok? Vocês vão colocar 2 assim, nessa posição, e 8 aqui, ok? Tem também os 4 parafusos aqui, certo? Fiz a simulação utilizando a fiação de motocicletas, que os fios têm 2 milímetros de diâmetro. E a distância que vocês vão colocar de um para outro, de centro a centro, é de 9 milímetros, ok? São 9 milímetros. De centro a centro, vocês vão marcar um ponto, como eu fiz, ajustar o paquímetro para 9 milímetros e fazer as marcações e aí fazer a colagem e cortar, ok?
E aí está finalizada. Aqui é bem simples, colocou a arruela, né? Coloca primeiro o parafuso que vem lá do eixo, coloca a bucha, coloca aqui o cubo, né? A parte que fixa a roda, tambor de freios, a arruela, e aí vai colocar o cubo e fazer o ajuste até o final, ok? E aí ele tá girando perfeito. Bem, pessoal, aí vocês vão fazer da mesma forma que eu fiz, certo? Fiz também aqui essa questão dos cubos, um modelo para ser usado universal em miniaturas, tanto aqui no eixo livre quanto no eixo dianteiro. Este aqui é um modelo universal dos cubos, certo? Mudando, né? Mudando esta parte aqui, olha, né? No eixo da tração, que é um pouco mais diferente, né? São 8 parafusos e também a parte aqui interna aqui, ela é um pouco diferente, sendo aqui a parte que tem os parafusos de fixação da roda, que é igual, ok? Mas a questão de ajuste aqui é a mesma coisa, certo? Então, pessoal, aí é dessa forma que vocês vão fazer, certo? Já passei também as dimensões aqui, 172 milímetros neste e 180 milímetros no eixo dianteiro, ok? Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.